Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Dois Cafés na Europa. Hoje falamos aqui da cidade onde vivemos atualmente, a cidade de Mantova, com essa lindíssima paisagem aqui que vai acompanhar o nosso bate-papo de hoje. Quero já contar aqui as boas novidades com o canal. Nós desbloqueamos uma funcionalidade importante aqui de apoio, que é o clube de membros. Nós temos lá no Andiamo também há muitos anos, né? Nós temos essa funcionalidade desde que lançou. Nós temos um apoio muito importante de quase uma centena de membros que recebem materiais extras, que sempre nos apoiam e é fundamental para o desenvolvimento lá do Andiamo. E aqui no Dois Cafés iniciamos justamente nessa semana essa funcionalidade muito legal que também vai trazer benefícios a vocês e, claro, um apoio importante aqui para nós. Então, serão futuramente lives exclusivas, materiais que nós desenvolveremos aqui apenas para vocês que apoiarão o canal. Além de alguns compartilhamentos de materiais entre o Andiamo e o Dois Cafés. Então, caso você queira se tornar membro do canal, clique no botão Seja Membro, tem todas as informações. Vocês podem fazer isso de maneira autônoma e depois podem cancelar quando quiserem e retornarem quando quiserem também, assim como muita gente faz lá no Andiamo, pessoal. Claro, mais um recado muito importante, que vocês comentem, que vocês compartilhem o vídeo, deem o seu like, isso é muito importante. Bom, pessoal, hoje o assunto é futebol. Não, eu não fui contratado para dirigir nenhuma equipe aqui de uma série amadora, mas estou aqui à disposição de várias equipes para treinar, né? Porque para jogar não dá mais. Sempre gostei de jogar futebol, apesar da minha altura, tenho 1,91 m. Gente grande não tem aquela habilidade toda, né? Eu gostava de jogar no meio campo, mas os técnicos me colocavam lá para trás para jogar de zagueiro, e foi assim nos campeonatos que eu disputei aí em clubes amadores, né? Lógico. E às vezes que eu disputei, modéstia à parte, fui campeão, pessoal. Tive sorte de estar em ótimos times. E, enfim, eu passei a minha vida ali, a infância, a adolescência, sempre envolto, né, nesse mundo do futebol, sempre gostei bastante. Então é algo que fez parte da minha vida durante um tempo. Frequentava estádio no Brasil também, pessoal. Para quem não sabe, lógico, né, sou corintiano. Quem não é corintiano também comente aqui. A minha família toda é palmeirense, mas para quem não sabe, o Corinthians, entre os seus fundadores, tinha lá também um italiano, ou seja, tinha uma colônia de italianos que não concordavam ali com os rumos do Palestra e fundaram também a sua equipe, a sombra de um lampião, no Bom Retiro. Mas isso é uma outra história. Mas a história de hoje também envolve futebol, pessoal. Afinal, nós temos aí pela primeira vez, né, na história aí da seleção brasileira, um técnico estrangeiro dirigindo a nossa seleção pentacampeã, seleção com mais vitórias em Copas do Mundo. Para quem não sabe, 58, 62, 70, 94, essa eu vi, 2002, essa eu vi, e a próxima, um dia, verei, espero, né, que o Brasil retome a sua caminhada rumo aos títulos. A seleção brasileira é muito respeitada e também abre muitas conversas, muitas portas para quem vive no exterior. Tem esse lance, né, do Carlo Ancelotti, foi escolhido para ser o técnico do Brasil. Pelo que eu vi a história, né, o Brasil já teve outros técnicos estrangeiros que dirigiram a seleção, mas em torneios curtos, né, nada muito sério. Essa é a primeira vez mesmo que um técnico estrangeiro dirige a seleção brasileira. No caso, talvez hoje seja o principal técnico do mundo, né? Falando aqui da nossa contemporaneidade, o nosso Carlo Ancelotti. Não vou discutir aqui como o Brasil vai pagar o salário do Carlo Ancelotti, né? A CBF, sobre as administrações da CBF. Isso é um outro papo aí para outras esferas, né? Vamos falar aqui nesse aspecto interessante de curiosidade que é o Ancelotti dirigindo a seleção brasileira. Por que eu trouxe isso aqui para o Dois Cafés e tal? Porque tem a ver com esse panorama. Por quê, pessoal? O Carlo Ancelotti, ele é da cidade de Reggiolo, que fica ali na província de Reggio Emília, cidade que nós mostramos para vocês, a cidade de Reggio Emília, lá no Andiamo, mais de uma vez, inclusive, cidade muito boa, que fica ali no centro da região Emília-Romanha. Estamos aqui trazendo isso para vocês porque muitas vezes se fala assim, olha, um produto italiano, um italiano veio fazer tal coisa, um italiano, mas italiano de onde? Porque isso é muito importante para nós identificarmos um estilo, né?
que essa pessoa traz consigo. O Carlo Ancelotti, ele é um típico emiliano romagnolo, né? Mas se a gente faz essa divisão geográfica entre a Emília e a Romanha, ele é um típico emiliano. A Emília-Romanha é uma região que fica no norte italiano, que é uma linha fundamental ali, né, que faz divisas com outras regiões tão importantes, com indústrias famosíssimas mundialmente, como as indústrias automobilísticas, a Ferrari, Maserati, tem também a Ducati, tem indústrias alimentícias como a Barilla, tem o formaggio, né, o queijo parmigiano reggiano, que é produzido justamente entre as províncias de Parma e Reggio Emília. Por isso o nome, né, parmigiano, que vem ali da província de Parma, e reggiano, que vem da província de Reggio Emília, essa justamente a província do nosso Carlo Ancelotti. O parmigiano reggiano, que é o principal queijo de exportação italiano, um queijo de altíssima qualidade, quanto mais maturado, mais gostoso é. E uma característica importante é que é um queijo que não tem lactose e delicioso. Então, são cidades importantíssimas que compõem a Emília-Romanha, a única região do mundo que leva o nome de uma estrada romana, a Via Emília. Ou seja, uma região cheia de história, com altas conexões com o Império Romano, depois com o Estado da Igreja, né, o Estado Pontifício, e leva aí cidades de extrema importância no setor econômico e cultural. Nós moramos durante 6 anos em Bolonha, né, capital, o capoluogo dessa região. Nós temos assim, quase que por adoção, né, é a região que a gente fala, é a nossa região, mesmo morando na Lombardia, e daqui também tenho ligações familiares, porque a minha família, né, por parte do meu bisavô materno, era daqui da província de Mantova. Tenho também família por parte da minha avó, que vem ali da província de Venezia, sempre aqui nessa área do norte. Mas por ligação assim espontânea, assim, de vida, né, eu gosto muito, eu e Elisa gostamos muito da região da Emília-Romanha, que moramos aí durante esses 6 anos. É uma região que também voltaríamos a morar seguramente. Quando estamos lá, nos sentimos muito bem. E é a região do técnico da seleção brasileira. E aí vamos recomendar um vinho típico dessa região, para vocês, quando se lembrarem aí. Vou tomar esse vinho em homenagem ao Ancelotti. Claro, um vinho também que é muito bem aceito, muito bem apreciado no Brasil, que é o Lambrusco emiliano, dessa área ali da província de Modena, tem também na província de Reggio Emília, tem aqui nessa parte mantovana também. O Lambrusco mais característico, eu diria que é o Lambrusco de Modena. Os mantovanos que não me escutem. Bom, o Lambrusco de Modena é maravilhoso e deve ser apreciado sempre seco, né? Aquele Lambrusco amabile, doce, é um lambrusco que normalmente eles exportam para os países que gostam de consumir, e muitas vezes o Brasil consome mais o lambrusco amabile, que é aquele vinho doce. Não é tão bom, tá, pessoal? Consumam sempre o lambrusco seco. Essa é uma das características mais fortes. Falei do queijo, falei do vinho. Tem outros vinhos também importantes, né, de uva Sangiovese, que é uma uva muito presente nessa região, e outros pratos aí que a gente pode ficar elencando aqui, um monte deles, né? Lá em Bolonha tem um tortellini, lá em Reggio Emília tem a sua variação também com o agnolotti e outros pratos importantes. Sobretudo, é uma região extremamente cultural, uma região politizada, como característica política, é uma região que é um dos berços, se não o berço da centro-esquerda, né? Aqui na Itália, porque desde a sua fundação, somente os governos de centro-esquerda é que ganham os pleitos aqui não, lá na região da Emília-Romanha. Muitas cidades também sempre tiveram prefeitos somente de centro-esquerda, como é o caso de Bolonha. Digo isso para vocês entenderem o aspecto político dessa região que vem aí o nosso Carlo Ancelotti, que estava dirigindo o Real Madrid, viveu muitos anos ali em Madrid, né, na belíssima capital espanhola, um técnico ultra vitorioso por onde passou, é o recordista aí de títulos, né, da Champions League, são 5 títulos, e ele dirigiu times importantes aí ao redor da Europa, como aqui na Itália, o Milan, onde ele dirigiu
vários brasileiros. Ele disse que já dirigiu cerca de 34, 35 brasileiros. Então, com certeza ele tem uma experiência muito importante. É uma ligação interessante, né, entre o Brasil e Itália, já que o Brasil, dizem aí as estatísticas, possui mais de 30 milhões de ítalo-descendentes. Toda essa influência também italiana em muitas partes do Brasil é um registro interessante de um italiano que vai para lá dirigir a seleção brasileira, né, como eu disse, a seleção mais vitoriosa do mundo, e ele atualmente, vamos colocar assim, é o técnico mais importante, mais vitorioso do momento. Então esperemos, né, que essa casadinha aí dê muito certo. Agora, por que eu disse sobre a cidade de Mantova, a cidade onde nós estamos filmando esse vídeo? O que tem a ver com isso tudo? Tem a ver que o Carlo Ancelotti, apesar de ser ali da província de Reggio Emilia, de ser um típico emiliano, ele também tem raízes aqui da província mantovana. Então ele disse em uma entrevista recente algo bastante curioso, que a principal língua dele, a língua número 1, não é o italiano, è il dialetto mantovano. Dunque parlo, l'inglese. L'emiliano romagnolo, dialetto. Dialetto mantovano, perché al paese mio non si parla il dialetto reggiano, ma si parla il dialetto mantovano, perché diciamo provincia di Reggio Emilia si parla il dialetto mantovano. Mantovano. Perché Mantova è molto attaccata, che è una lingua. Il dialetto Diciamolo. Diciamolo. E con mia sorella parlo il dialetto. Sì. E vabbè, italiano, inglese. Ma scusa, con i tuoi genitori parlavi l'italiano o il dialetto? Il dialetto. E eu achei bastante interessante, lógico que os mantovanos ficaram contentes, porque é algo que traz muito da história aqui da cidade e da província mantovana. É um dialeto que provavelmente o meu bisavô também falava, e tantos italianos que partiram para o Brasil com certeza falavam também o dialeto, né, de cada região. Muitas vezes nem falavam o italiano, porque a Itália, quando foi unificada em 1861, muitas cidades aqui pertenciam a pequenas repúblicas, ducados e tal, como era o caso de Mantova, que pertenceu durante muito tempo a um ducado importante da família Gonzaga. Quando vocês comentarem aí nas rodas de assuntos sobre a seleção brasileira, vão comentar sobre o Ancelotti, e aí vão falar, olha, um técnico italiano, e vocês podem dizer, não só italiano, como ele é emiliano, do norte da Itália, de uma pequena cidade da província de Reggio Emilia, e que guarda tantas tradições culturais e gastronômicas aqui do norte do país. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero também que o Ancelotti seja muito feliz na seleção brasileira, ganhando ou perdendo, né? O importante é fazer um excelente trabalho, né? E eu acho que ele é muito competente, então eu espero que ele se dê muito bem no Brasil. Compartilhe se vocês gostarem e deem o seu like. É isso, pessoal, nos vemos aqui no próximo vídeo no Dois Cafés e, claro, com mais vídeos lá no Andiamo. Não percam os dois, tá bom, pessoal? Tchau, tchau!